Tá? Então, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma FitoWeb. Eu, Caio, né, estou como coordenador aqui da nossa pós-graduação, da Bradicino, em fitoterapia. E a gente está nessa dinâmica de estar fazendo encontros semanais, enfim, com uma certa periodicidade, sobre as diversas nuances, né, assuntos de interesse acerca da fitoterapia. Então, além das aulas da pós-graduação, que a gente sempre tem, né, enfim, quem está inscrito na nossa pós, a gente promove isso, esses eventos, para estar, de fato, divulgando a fitoterapia de maneira como deve ser, né, uma maneira racional, uma maneira baseada em evidência, enfim, uma maneira que a gente possa estar divulgando conhecimentos acerca da fitoterapia. Então, a gente já, o Leandro, encabeçando isso já desde o ano passado, e agora, comigo, a gente está voltando nesse projeto. E hoje a gente trouxe o Ivan, né? O Ivan, ele é farmacêutico, né? O Ivan faz parte da diretoria técnica da Anfarmag desde 2005, né? Que seria a associação, né, dos farmacêuticos magistrais, né, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, e ele vai dar uma base para a gente acerca de formulações magistrais, ou seja, eu, Ivan, eu não sou farmacêutico, eu sou nutricionista, tá? Estudo e trabalho com a fitoterapia desde 2010, né, então, quando eu iniciei o mestrado, até antes do mestrado, 2009, eu comecei a estudar fitoterapia. E, de fato, na minha graduação, eu não vi nada acerca de fitoterapia, tá? Muito menos de formulação magistral, né? Então, a graduação, na época, era bem deficitária quanto a isso. E hoje não, né? Hoje eu sou docente de ensino superior, enfim, sou um clínico, trabalho com atendimento em clínica particular, enfim, sou docente de pós-graduação, estou como coordenador, enfim, já coordenei em outras instituições. E a gente vê uma dificuldade, né, no entendimento de que seria uma formulação magistral. Muitas pessoas acham que quanto mais ativos numa formulação magistral, melhor, né, e a gente sabe que isso não necessariamente é verdade, e é isso. Então, há um déficit, acredito que não no curso de farmácia, na graduação, né, mas posso dizer que em nutrição isso é um déficit claro, né, de conhecimentos acerca de formulações magistrais, e a gente, eu e o Leandro, a gente pensou nisso, a gente pensou em estar conversando sobre formação magistral, uma pessoa que tem bagagem, que é farmacêutico, né, que é docente, né, de pós-graduações, aí, então, Ivan, farmacêutico, tem uma experiência muito boa para a gente, tá? Então, principalmente para quem nunca escutou falar sobre o que é uma formulação magistral, Ivan é o cara certo para estar conversando com a gente sobre isso, tá? E até legal eu estar participando dessa conversa, Ivan, porque, como eu te falei, eu sou nutricionista, eu não sou farmacêutico, então a minha visão de formação magistral é totalmente diferente da sua, ainda mais que você já teve cargos, né, de direção, né, tesoureiro, enfim, da Câmara Técnica, de associação de formação magistral. Então, acho que a gente pode estar conversando, né, uma conversa muito legal sobre formações magistrais, sobre aplicação e sobre características técnicas da formação, o que é isso, né, quais são os processos de controle, enfim, está conversando um pouco sobre isso. Então, Ivan, muito obrigado por estar aceitando o nosso convite, tá? Agradeço demais por estar contribuindo com a gente, e que quem está assistindo aqui possa aproveitar ao máximo e fazer perguntas, que eu vou estar aqui mediando, enfim, a gente vai estar conversando com relação à formulação magistral e aplicação, tá? Então, a nossa pós, né, a nossa pós que está na 4ª turma, é uma pós EAD, né, não sei se tu sabes, mas enfim, é uma pós EAD, que a gente sempre tem encontros com os alunos, né, então a gente sempre, os docentes têm encontros com os alunos ao vivo, para tirar dúvidas e tal, e a gente sempre vê muito essa dúvida, né, com relação à formação magistral, tá? Enfim, então por isso que a gente pensou nesse FitoWeb e te convidou para estar participando com a gente hoje à noite, beleza? Então, te agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite, e, enfim, pode começar a falar, começar a discutir, conversar sobre formações magistrais. Eu também tenho uma característica, eu comecei minha vida profissional e atuo até hoje, e é a minha grande paixão, na realidade, eu sou um farmacêutico homeopata, né? Minha farmácia nasceu homeopática, e eu trabalho com homeopatia até hoje, apesar de manipular sais farmacêuticos, fitoterápicos, e tenho uma experiência
grande. Na associação eu trabalho fortemente, meu trabalho na associação é de especificação de matérias-primas, tanto matérias-primas para o uso em manipulação, tanto as IFAs, as famosas insumos farmacêuticos ativos, quanto especificação de fitoterápicos. E também tem um trabalho forte na questão dos fatores de equivalência e fatores de correção de uma substância para uso nas preparações magistrais, mas isso é uma pegada muito farmacêutica para vocês. Acho que a gente pode tratar en passant desse aspecto. E também desenvolvi um método de controle de qualidade para cápsulas em farmácia e manipulação, que hoje está presente no Formulário Nacional, que faz parte da farmacopeia brasileira, e é uma norma que toda a farmácia magistral tem que seguir. Tá? Então, dá para a gente falar um pouquinho dos controles que tem aí nas farmácias magistrais. E para começar essa apresentação, eu vou usar a minha pegada homeopática, né? Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele leu muito um filósofo que é um pouquinho anterior a ele, de 1700 e pouquinho, Hahnemann já é para o final de 1700, chamado Spinoza. Spinoza foi o primeiro, foi que colocou Deus na natureza. Além de ter colocado Deus na natureza, ele buscou definir a alegria e a tristeza, definir, na realidade, os afetos que, né, desculpe a redundância, os afetos que afetam o homem. Então, todas as minhas palestras eu uso quando eu vou tratar com assuntos de receita, de boas práticas de prescrição e tudo mais, eu uso o exemplo do Dr. Ticuro Feliz e o nosso querido doente aqui, o senhor doentio tristonho. Porque, na realidade, alegria e felicidade, Spinoza definia como um aumento da potência de agir, um aumento da energia vital, um aumento da libido, um aumento do tesão. Quando você está feliz, você tem capacidade de agir. E quando você está triste, você diminui a sua força de agir. Então, a alegria é um caminho para a cura, enquanto a tristeza é um caminho para a doença. Eu gosto de sempre colocar nas minhas apresentações essa visão de doença e de cura, né? Porque a cura e o equilíbrio, como vocês quiserem chamar, não está só no medicamento ou não está só na terapêutica que você vai aplicar, ou no alimento, ou no creme. Ele está também em você identificar possibilidades de alegrar o seu paciente, tá? De tirar ele da tristeza, tirar ele dos ciúmes, tirar ele da depressão, tirar ele da desenvolver nele a capacidade de perdão, tanto o auto-perdão quanto o perdão ao outro. Isso são obstáculos à cura que todo profissional de saúde tem que estar atento. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Então, vamos iniciar. Eu só quis iniciar essa palestra com esse breve conhecimento aqui. A gente tem que estar atento ao estado que afeta o doente, né? Opa. E aí eu vou começar já uma pegada mais, uma pegada da aula mais, como eu vou dizer, mais de definições, porque eu acho que eu não sabia exatamente qual é o nível dos assistentes, então eu gosto de trabalhar um pouco as definições para dar base nas conversas, tá? Então, essa pegada da aula é uma pegada muito mais de definições. Tá?
E aí a gente precisa de uma definição, já que a gente vai tratar de farmácia magistral, a gente precisa de uma definição do processo magistral. Processo magistral é um conjunto de operações, né, de procedimentos que são realizados notadamente na farmácia, e essas operações e esses procedimentos devem existir em condições de qualidade e de rastreabilidade para todo o processo. E esse processo tende a transformar os insumos em produtos magistrais. Com que característica principal? Para que esses produtos sejam dispensados diretamente ao usuário ou seu responsável, com orientação segura. Na realidade, o processo magistral não se difere do processo industrial porque as operações são diferentes. Não, o processo magistral tem operações muito parecidas com as operações do processo industrial, mas o final do processo magistral é que determina a característica do processo. A dispensação direta ao usuário, enquanto a indústria despacha a sua produção para um terceiro agente econômico, então a indústria vai lá, pega os insumos, faz uma série de operações, e essas operações vão gerar um produto industrial. E esse produto industrial, ele vai ser despachado por um terceiro agente econômico. Quais agentes econômicos? Um hospital, uma farmácia, uma distribuidora, tá? Então, não tem uma relação direta com o usuário. Já a farmácia magistral, o final do processo é a dispensação direta, é a entrega direta do medicamento, ou do suplemento, ou do alimento novo, como vocês queiram chamar, ou do creme, ou do dermatocosmético, ou de um próprio insumo, para o indivíduo que vai utilizar. E aí a gente precisa entregar com orientações para o uso seguro e racional. Então, eu vou tratar, durante a minha aula, de vários aspectos aí do processo magistral, e eu quis tirar fora um pouco como é o processo farmacotécnico, como é que são as técnicas que ocorrem na farmácia. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre isso, fique à vontade, tá ok? Essa definição é uma definição também do Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, que o Formulário Nacional é o livro que é direcionado à farmácia magistral. É parte de todo esse decreto chamado farmacopeia, que define as regras de produção do medicamento e as especificações de matéria-prima, e, no caso, para a farmácia magistral, isso ocorre dentro do Formulário Nacional, que é um apêndice da farmacopeia, tá ok? Na farmácia, na fitoterapia, a farmácia faz uma série de coisas, né? Atua com alopatia, onde atua com insumos farmoquímicos, com fitoterápicos e outros. Outros podem ser insumos cosméticos, excipientes, uma série de outras coisas. E a homeopatia também, aí a homeopatia já entra com o reino vegetal, mineral e animal. Muita gente confunde homeopatia com fitoterapia. Aí, quando eu falo muita gente, são os usuários do medicamento. Profissional de saúde, eu não tenho visto em profissionais de saúde, eu não tenho visto essas confusões, mas o usuário sempre confunde a homeopatia achando que a homeopatia é só com plantas. Não, a homeopatia trabalha insumos dos 3 reinos, tá? E aí, quais são os produtos? Opa, como é que eu vou? A definição do processo magistral diz que entram insumos e saem produtos magistrais. Quais são esses produtos? São os medicamentos, os cosméticos, os produtos pré-higiênicos, os dietéticos e nutricionais, para uso em diagnóstico, para procedimentos médicos, odontológicos e outros.
tá ok? Esse conjunto é o que a gente caracteriza como produto magistral, tá? E aí vamos partir para a fitoterapia, né? A fitoterapia tem 3 conceitos básicos que devem ser para quem vai tratar, quem vai atuar com fitoterapia, deve ser de conhecimento, né? Tem a planta medicinal, a espécie vegetal cultivada ou não, ela pode ser cultivada ou pode ser colhida na natureza, né? Utilizadas com propósitos terapêuticos ou nutricionais, tá? A droga vegetal, que já é uma planta medicinal ou suas partes com um certo tratamento, com um tratamento de estabilização, um processo de secagem, né? E pode ser aplicado também na fitoterapia. E temos também aí o derivado vegetal, que é o produto da extração da planta medicinal. Aí já não é mais a planta in natura, mas é o extrato da planta, né? Ou da droga vegetal. Podendo ocorrer na forma de extrato, tinturas, alcoolaturas, óleos fixos ou óleos voláteis, ou conhecidos também como óleo essencial, ceras, exsudatos e outros, né? Então esse é o grande, vamos dizer, é o tripé que aonde nasce a fitoterapia. A gente tem a planta, da planta a gente tira a droga vegetal, que notadamente sofre um processo de estabilização, né? E depois a droga vegetal, que já é o processo de obtenção de insumos utilizáveis para a produção dos produtos magistrais ou industriais. Tá? Então, a droga íntegra, né? E aí temos aqui uma droga sendo lavada e depois posta para secagem, né? Ele tem um ponto de partida, cada planta tem uma época de coleta definida, é importante a identificação botânica, os processos de estabilização e os controles que vão ser necessários para todos esses aspectos de você conseguir a forma íntegra ou rasurada, tá? E aí, falando em época de coleta, eu só trouxe aqui para a gente passar rapidamente. Temos aqui as flores e sumidades floridas, são colhidas logo depois do seu desabrochar. É o caso, por exemplo, da cannabis, né? Se você conseguir um alto teor de canabidiol e THC, você tem que colher as sumidades floridas da cannabis logo após o desabrochar, né? Cascas de planta resinosa sempre na ocasião em que há maior produção de seiva, geralmente isso é na primavera, né? Caules e ramos logo após o desenvolvimento das folhas e antes da floração, tá? Casca de plantas resinosas no período de maior produção de seiva, em exemplares jovens, né? Folhas após o desenvolvimento completo do vegetal, antes da floração, tá? Raízes bianuais no período vegetativo, raízes de plantas perenes antes de completar o ciclo vegetativo, frutos e sementes na sua maturidade, brotos no momento da eclosão dos brotos e folhas jovens logo após a eclosão dos brotos, né? Espera ela amadurecer um pouco e colhe. Para cada fitoterápico há então um processo onde você obtém maior concentração de ativos, né? É interessante também que quando você cultiva um vegetal, uma planta qualquer para uso medicinal, você, entre aspas, não pode tratar ela tão bem, né? Tem gente que costuma dizer que antes de colher uma planta, ela deve ser submetida a um certo estresse, porque os ativos fitoterápicos são
na realidade, são substâncias que a planta produz para sua defesa. Então, se a planta é, de certa forma, mimada por uma agricultura toda certinha, sem nenhum estresse para a planta, ela se acomoda e não produz tanto princípio ativo. Eu sei disso porque a minha família cultiva, eu e meus cunhados, minha esposa, cultivamos passiflora incarnata para uma multinacional. A gente planta passiflora incarnata e tem um contrato com uma multinacional francesa que, na realidade, extrai a incarnata aqui no Brasil e manda tudo lá para fora. Não fica incarnata aqui no Brasil. É muito difícil você obter passiflora incarnata para venda aqui no mercado brasileiro. A gente obtém mais a passiflora alata, né? E aí a gente tem os famosos chás, né? São os decoctos, infusões e maceração. Para cada tipo de vegetal que a gente vai utilizar, é uma técnica diferente, né? A decocção geralmente consiste numa ebulição do vegetal em água potável por um determinado tempo, e ele é muito indicado para a extração de substâncias de plantas e de vegetais, de fitoterápicos de consistências mais rígidas, né? Com casca, raízes, rizomas, caules, né? E a infusão já é um método mais tradicional e que mais se usa em domicílios, né? Que é para a extração de vegetais que são utilizados as folhas, as flores, as inflorescências, os frutos. E às vezes a gente esquece um pouco dos famosos chás, né? E ela na terapêutica tem bastante utilização, além de ser um produto barato, de fácil obtenção, de fácil manutenção, para um país que ainda está em desenvolvimento e que tem uma desigualdade enorme no Brasil. É interessante que a gente se lembre dos chás, né? Posso dar o exemplo de a espinheira santa, né? Enquanto o omeprazol é um medicamento extremamente vendido nas farmácias e drogarias brasileiras, está lá a espinheira santa, que foi um dos primeiros fitoterápicos do Rename de fitoterápicos, foi um dos primeiros fitoterápicos aceitos pelo Ministério da Saúde, que tem uma efetividade muito grande, e muito grande também na forma de chá, né, para a gastrite leve e o refluxo leve, né? E a maceração em água, que consiste do contato do vegetal à temperatura ambiente por um tempo determinado. Esse método é um método que é utilizado para plantas medicinais que se degradam com o calor. E é um método utilizado para a obtenção das famosas essências de Bach, né? As essências de Bach não sofrem a ação da temperatura, eles são macerados ao sol, né? Opa, deixa eu voltar, pulou uma aqui, tá? O chás, além do consumo, né, do consumo oral, do uso oral, também pode ser aplicado em banhos de assento, bochecho, compressa, a inalação. São preparações, como eu repetindo, muito baratas e muito efetivas para pequenas afecções do ser humano, né? Banho de assento para candidíase vaginal, compressas para alívio do inchaço, o bochecho, malva, né? Aí tem a malva, a inalação com sálvia,
impressionante como melhora, com menta piperita, né, com chá de hortelã, é extremamente bom para uma sinusite, para um estado gripal, e a gente acaba esquecendo, fica no modernismo e esquece dessas formas que foram largamente utilizadas no passado e não perderam a atividade porque nós ganhamos formas mais modernas de aplicação do medicamento. A gente fica querendo o novo e esquece das coisas que a gente já usou no passado. Então, eu gosto sempre de relembrar isso, né? Então, a partir da planta inteira ou rasurada, aí a gente vai para um processo que é um processo de trituração e pulverização, tá? Também tem um ponto de partida de uma planta que tem uma época de colheita definida, que tem uma identificação botânica definida, passa por um processo de transformação e, no final, a planta pulverizada ou triturada, ela vai ser ponto para a obtenção de uma série de formas farmacêuticas que vão ser muito úteis na farmácia, né? A tintura mãe, o extrato seco padronizado, o extrato oleoso, o óleo essencial, o extrato mole, extrato seco e o extrato fluido. Então, esse grande grupo de derivados, de formas derivadas que vão complementar junto com a planta rasurada na nossa fitoterapia. Tá tudo bem por aí, mestre? Alguma depressão até agora? Eu estou começando, eu entendi que a gente precisava estabelecer conceitos aqui para poder seguir em frente, né? Perfeito, Ivan. Pode continuar, tá tudo certo. Tá bom. Então, eu adoro aula presencial, então eu estou sofrendo horrores com essa pandemia. Me sinto muito solitário nessas apresentações por Zoom, né? E aí os processos extrativos têm dois grandes processos, que é o processo de maceração, né, que consiste em manter a droga pulverizada em porções indicadas na formulação, em contato com o líquido extrator, né, com agitação diária, e normalmente são 7 dias de maceração. Já o processo de percolação é um processo que consiste numa passagem do líquido extrator pela droga. Então, a gente tem esse percolador, né, esse instrumento que chama percolador. Ele tem aqui uma torneira que eu consigo estabelecer qual é a razão, qual é o fluxo que eu vou dar a esse líquido extrator. Então, a gente coloca a planta, coloca o líquido extrator e vai gotejando isso numa velocidade definida. E essa velocidade de passagem do líquido extrator vai variar de acordo com as necessidades, as características da planta e as necessidades do que você quer extrair. Vou tentar mostrar no próximo slide como é que funciona. Vamos lá. Digitalis purpúrea é uma planta utilizada como um cardiotônico há centenas de anos, e ela tem marcadores de qualidade que são os estereosídeos, né, expressos em digoxina. Só que se você olhar a cromatografia do Digitalis, você vai identificar 7 outras substâncias, né? Algumas dessas 7 substâncias são solúveis no álcool, parte dessas 7 substâncias são solúveis na água. Então, qual é o teor de água e de álcool que eu devo pôr para fazer a melhor extração dos princípios ativos do Digitalis? Porque ter um marcador de qualidade,
como tem a Digitalis, não significa que o marcador de qualidade é o que gera o efeito terapêutico, mas sim o fitocomplexo das 7 substâncias que vão determinar o efeito terapêutico do extrato que você está produzindo. Então, há de se fazer estudos, né? Até antigamente estudos de tentativa-erro, para definir qual é o melhor concentração de água e de álcool que a gente vai precisar utilizar para extrair da planta. A mesma coisa aqui na percolação. A gente faz estudos de tentativa-erro e vê qual é o tempo de esgotamento de todo o líquido extrator que passa pelo percolador, que melhor extrai os princípios ativos da planta. Tá? Então, e aí, definindo tintura, vamos definir todas aquelas formas derivadas, né? Tintura é uma preparação hidroalcoólica, né, ou preparação alcoólica, ou uma mistura de água e álcool, resultante da extração de drogas vegetais, animais, ou da diluição dos respectivos extratos, tá? Então, eu posso pegar um extrato, diluir esse extrato e transformar em tintura. Ela pode ser classificada em simples ou composta, então eu posso fazer uma tintura só de uma única planta, ou posso fazer uma tintura composta de várias plantas, né? A famosa garrafada que tem lá no mercado do Ver-o-Peso, em Belém, é um grande exemplo da extração em tintura composta. A medicina chinesa atua muito com extrações compostas, só que a medicina chinesa tem uma característica: a extração é sempre aquosa, ela nunca é alcoólica, né? A medicina chinesa entende que o álcool esquenta o corpo, e aí tem todo não sou um especialista, mas tem todo vamos dizer, uma filosofia por detrás, uma mecânica de entendimento da medicina chinesa para não se utilizar álcool. A força medicamentosa, normalmente a tintura é 1 grama de droga seca para 10 ml, que resultam em 10 ml de extrato, né, de tintura, e aí a gente tem a tintura 10%, ou 1 grama de droga seca para 5 ml da tintura, e aí a gente tem a tintura 20%. Tá? Então, são 2 grandes conjuntos de tinturas diferentes. Tá? A tintura-mãe é a mesma definição, né? É a preparação resultante da ação de um líquido extrator sobre uma determinada droga de origem animal ou vegetal, sempre água e álcool para homeopatia, nunca outros líquidos extratores, e para a homeopatia ela tem sempre a força medicamentosa de 1 grama de droga seca para 10 ml, diferente da tintura comum, da tintura simples, vamos chamar assim, que tem essas 2 possibilidades. A tintura mãe é apenas a 10%, tá? Normalmente a tintura para a homeopatia, que é a tintura mãe, é colhida no seu hábitat natural. A homeopatia não aceita muito o cultivo de plantas, tá? E aí a tintura nada mais é que o ponto de partida para os outros medicamentos homeopáticos. A partir da tintura, vamos fazendo sequências de diluição, né, e sucção para se obter as mais diversas matrizes homeopáticas, né? Então, faz-se a tintura lá da pulsatila, que tem o seu habitat nas altas montanhas da Europa, extrai lá uma quantidade de pulsatila no seu habitat e se prepara lá uma quantidade de tintura. A partir dessa tintura, nós vamos fazer os diversos medicamentos homeopáticos nas mais diversas escalas homeopáticas, tá? Só para... né? E aí nós temos o grande grupo de extratos, né? Que também é uma preparação
O extrato ele pode ter uma consistência líquida, sólida ou intermediária. Também a partir de um material animal ou de um vegetal. Tá? O extrato é preparado também por percolação ou maceração, ou outro método adequado, e a gente vai ver um método moderno aqui no decorrer da aula, tá? Validado utilizando solvente, água, álcool ou outro solvente adequado. Quando ele tem a consistência líquida, ele é chamado de extrato fluido. Quando ele tem a consistência intermediária, ele é chamado de extrato mole. E quando tem a consistência sólida, é o chamado extrato seco, largamente utilizado na produção de cápsulas fitoterápicas em farmácia magistral. Talvez hoje seja a grande maioria das nossas preparações em farmácias hoje utilizam extratos secos para produção de medicamentos magistrais. Né? O extrato líquido, que na realidade é a base para a preparação do extrato seco ou do extrato mole, né? A partir do extrato líquido, o extrato, por definição, sempre é uma parte da massa do vegetal seco e uma parte do volume. Então, 1 ml de extrato equivale a 1 grama de planta. Tá? É sempre a força medicamentosa do extrato é 1 para 1. Por isso que, na definição de tintura, a gente pode fazer a tintura através da diluição do respectivo extrato. Então, eu não tenho a tintura, mas eu tenho o extrato fluido de camomila. Eu pego o extrato fluido, que está 1 grama para 1 ml, diluo 10 vezes, eu vou ter 1 grama para 10 ml. Então, a tintura pode ser obtida a partir da diluição do extrato. Tá? Essa é uma característica que precisa ser conhecida, e é pouco conhecida, inclusive, de farmacêuticos, porque não conhecem a definição. Não conhecendo a definição, eles não podem atuar em várias necessidades que os senhores clínicos têm para os seus diversos pacientes. Tá? Essas preparações são ajustadas quando necessário, de modo que elas satisfaçam o requisito para o conteúdo do solvente quando aplicado para os componentes. Então, eu posso fazer mistura de lotes para obter um lote com a quantidade de marcador necessário. Então, eu tenho um extrato que, por alguma razão, a planta não nos entregou uma quantidade certa de ativos, né? Vamos só usar o exemplo aqui do Digitalis. Então, vamos dizer que eu obtenho aqui um extrato do Digitalis que tenha 0,015 de digitoxina. Eu posso misturar com outro extrato que tem um teor maior de digitoxina para obter o extrato final com um teor adequado do marcador. Tá? Isso é legítimo também. Tá? O extrato fluido é largamente utilizado para a preparação de xaropes, de cremes e uma série de outros medicamentos, né? E mesmo para o consumo direto, tá? Diluído em água, ele pode ser utilizado assim de forma pura, tá? Sem maiores transformações, tá? O extrato mole já é o extrato fluido que foi seco, por processos de secagem foi extraído parte do líquido extrator, né? E ele ganhou uma consistência mole.
aqueles primeiros canabidióis que a gente via na propaganda, nos jornais, quando começou a surgir os medicamentos de cannabis, que vinham numa seringuinha, são nada mais um bom exemplo de extrato mole. Ele é um excelente insumo para a preparação de xarope para usos infantis, que você pode esgotar grande parte do álcool que acabou sendo utilizado para extração. Então, para preparações mais isentas de álcool, o extrato mole é bem utilizado. E na farmácia a gente pode, de forma controlada, através de banhos-marias mais profissionais um pouco, fazer essa secagem do extrato fluido e transformar ele num extrato mole para utilização em formas farmacêuticas. E aí a maior aplicação seria a formas farmacêuticas infantis. Tá? E aí os extratos secos, que são preparações obtidas também. Então, se você pega o extrato fluido, seca, obtém o extrato mole, e continua secando, você vai obter o extrato seco, que é obtida pela evaporação do solvente utilizado. O extrato seco não pode ter umidade superior a 5%, tá? Ivan. Oi. Já tem pergunta no chat, tá? O Vini Oliver, ele perguntou, eu estava esperando um pouco você chegar nessa parte. Sim. E já no seu slide, eu acho que já responde a pergunta do Vini Oliver. E a pergunta dele foi a seguinte: qual a diferença entre extrato seco e extrato seco padronizado? Tá aqui, ó. Então, a gente vai chegar lá. Vamos lá. O extrato seco, ele é um extrato, né? Obteve-se o extrato fluido e seca-se esse extrato até essa condição em que ele não tem uma umidade superior a 5%, tá? E aí, essa é a condição do extrato seco. Extratos secos, desculpe, eu devia ter completado aqui, mas é cacuete do mercado, que a gente acaba chamando assim. Extratos secos padronizados e extratos secos quantificados são duas classificações que a gente obtém do extrato seco, né? Vamos lá. O padronizado, eles são ajustados dentro de uma tolerância de ativos, mas o marcador é o responsável pela atividade terapêutica, tá? A gente vai ver um exemplo agora para frente, né? Então, vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Glicine Max, que é a soja, dá um excelente fitoterápico, que é a isoflavona de soja, né? A famosa isoflavona de soja. O marcador são três, é um marcador múltiplo, são três ativos, o mais conhecido é a genisteína, que está a 40%. Esse marcador é responsável pela ação terapêutica da isoflavona. Então, esse extrato é um extrato padronizado. Diferente do extrato quantificado, que é apenas um marcador de qualidade, para saber se aquele extrato segue se ele tem uma qualidade aceitável. Então, vamos lá. Valeriana tem o seu marcador, o ácido valeraico, mas não quer dizer que só o ácido valeraico tem ação terapêutica. A ação terapêutica é pelo fitocomplexo da valeriana, mas esse marcador é um marcador de qualidade. Então, pressupõe-se que se o ácido valeraico estiver na quantidade adequada descrito em farmacopeias,
né, que são as literaturas que descrevem essas qualidades, as especificações do insumo farmacêutico. Se ele tiver nessa concentração, pressupõe que todo o fitoativo estará dentro das condições de qualidade, tá? Então, o padronizado é quando o marcador é estabelecido no ativo responsável pela ação farmacológica da planta, e o extrato quantificado é quando a planta simplesmente obteve um nível de controle de qualidade para um marcador fitoquímico específico daquela espécie de planta, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? A gente pode também produzir outros tipos de extratos, né? Dependendo das substâncias extratoras, né? Os extratos oleosos ou oleóleos, né? Ou extrato oleoso. Os gliceróleos ou extratos glicólicos. Os heteróleos ou extratos etéreos. Os vinóleos ou extratos produzidos a partir do vinho, tá? Biotônico Fontoura era um grande exemplo de vinóleo, né? Floral de Bar usa o brandy na sua composição, tá? Não é nada esquisito, isso já remonta à literatura farmacêutica no final do século XIX, então não tem nada de novo no Floral de Bar usar o brandy ou outra coisa assim, né? Então, os extratos oleosos, né, são feitos ou por expressão, né, por expressão da semente, e aí se retira o óleo, né, o esmagamento e se retira o óleo, ou por uma destilação, geralmente uma destilação a vapor. Essa destilação arrasta o calor, o vapor arrasta os óleos essenciais de uma planta, e depois essa mistura de óleo essencial e água são separados notadamente por um processo de destilação. E essa água que se destilou para se obter destilou a planta para obter o óleo essencial, essa água que foi usada para o arraste a vapor, ela é conhecida como hidrolatos, né? Que é uma água rica ainda em óleos essenciais. A gente tem hoje no mercado algumas empresas de aromaterapia que vendem esses hidrolatos como, por exemplo, água para perfumar roupa, para perfumar roupa de cama. Então, a gente chama de água perfumada, né? Que aqui na minha região, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, entre Rio e São Paulo, fico ao pé da Serra da Mantiqueira. Aqui ao lado é Minas Gerais, é sul de Minas, e passando a Serra da Mantiqueira aqui do lado paulista, a gente cai no lado mineiro da Serra Mantiqueira, tem uma cidade chamada Monte Verde, não sei se vocês já ouviram falar. Monte Verde tem lá o Fernando, que é um osmólogo especializado em óleos essenciais, aliás, é um cara fantástico, que recomendo muito vocês chamarem ele para uma live sobre óleos essenciais, vocês vão gostar muito. Ele tem uma experiência enorme, formado na Suíça em osmologia. Osmologia é a ciência que estuda os aromas, e ele acabou se especializando em óleos essenciais. Tem uma empresa, a WNF, eu não estou querendo fazer propaganda, mas ele é meu amigo, e ele tem uma fazenda aqui que ele planta lavanda, né, e ele faz a destilação aqui na Serra da Mantiqueira, e obtém também os hidrolatos, né, por arrasto, do arraste a vapor. É uma técnica... Ivan, pois não. Ivan, primeira coisa, tu podes me colocar como host de novo, só para poder ligar meu vídeo? Posso. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Enfim, na verdade é mais uma participação, né? De fato, que a gente possa
continuar, né? Continuar nossa conversa. A pergunta que eu queria fazer para ti é assim, eu sempre que eu estou ministrando aula, tu me colocou como host? Coloquei. Não tá? Tá, perfeito. Só para aqui, perfeito. Ótimo. É assim, a gente vendo tu falando com relação a formas farmacêuticas, etc., eu como nutricionista, já vi assim, né? E é uma coisa muito, muito importante a gente tá falando. A gente vê, por exemplo, alguns extratos, né, alguns medicamentos fitoterápicos aí no mercado, principalmente norte-americanos. Então, a gente observa muitos produtos que você vê, né, de pacientes que compram fora e vêm, né, até porque a legislação dos Estados Unidos é um pouco diferente, né, eles colocam mais coisas, né, nos suplementos, enfim, nos medicamentos fitoterápicos. Então, por exemplo, há alguns anos, eu já fui para algumas farmácias aqui e eu peguei, né, produtos de Camellia sinensis, né, padronizado, por exemplo, 55% de catequinas totais, né, enfim, de peptidocatequina 3-galato. E aqui no Brasil, não no Brasil, mas quando você vê alguns papers aí publicados, você vê, por exemplo, a Grifonia simplicifolia padronizada em torno de 95% de 5-HTP, né, que o pessoal utiliza muito para, de certa forma, ter efeito ansiolítico e coisas do tipo. A pergunta que eu queria fazer para ti, né, eu acho que pode ser de muita gente que está escutando aqui, será que esse extrato, por exemplo, de Grifonia simplicifolia, padronizado a 95% de 5-HTP, ele poderia ser considerado fitoterápico? Como é que seria isso? Como é que a gente faria essa diferenciação relativa ao fitocomplexo, né? Uma vez que a gente sabe que a força de um medicamento fitoterápico, né, ou de uma droga vegetal, é basicamente esse fitocomplexo. É uma crítica e a força dele ao mesmo tempo. E eu quero saber de ti um pouquinho disso. Tá. Isso é a grande discussão do momento, né, Caio? Já posso fechar aqui? Pode fechar. Tá. É a grande discussão do momento. Lembra que eu falei lá em alguns slides passados que a extração era maceração ou percolação, mas existiam outros métodos. E aí a gente tem o famoso método que é relativamente novo, tem 10 anos, 15 anos, que está sendo comercialmente utilizado, que é a extração CO2 supercrítico, né? Supercrítico é um estado, é um quarto estado físico, vamos chamar assim, em que a gente tem algumas características desse estado, né? Ele não é nem... vamos lá, CO2, né? Ele está sólido aqui a menos 70 graus, tá? E numa pressão mais baixa, tá? A partir de que você aumente a temperatura e aumentando a pressão, você encontra o CO2 na forma líquida. Mas em temperaturas mais altas e pressões mais baixas, você encontra o CO2 na forma de gasosa, né? Não vapor, mas aqui está errado. Eu busquei esse slide, mas aqui está errado, na forma gasosa. Então a gente tem a forma sólida, líquida e gasosa do CO2. Mas à medida que a gente aumenta a temperatura do CO2 e aumenta também a pressão, ele encontra um ponto crítico aqui, que ele se transforma numa condição do estado, num estado físico, numa condição que é conhecida como condição supercrítica. Ele não obedece nem critério, nem ele não obedece nem características de um vapor, nem características de um líquido. E a qualquer leve mudança aqui na temperatura, se eu mudar de 31,1 para 30,3, por exemplo, ele vai mudando a sua característica, notadamente a de densidade, e ele pode se equilibrar com a densidade de um insumo que você queira extrair e fazer uma extração com alta performance. Então, vamos lá. A extração, deixa eu tirar aqui a minha imagem daqui.
Então, a gente tem aqui o CO2, né? Tem bombas de pressão que vão conduzir esse CO2 para esse tambor aqui, vamos chamar para esse tambor aqui. Nesse tambor a gente vai ter grifônia, tá? Vamos estabelecer que a gente tem grifônia aqui. Grifônia é uma planta que sim tem 5-hidroxitriptofano na sua composição, é rica em 5-hidroxitriptofano, mas numa extração convencional, uma extração água e álcool, a gente vai extrair pouco hidroxitriptofano. Mas se a gente usar uma extração com CO2 crítico, a gente pode definir condições de temperatura e de pressão para essa extração em que o CO2 se mistura ao 5-hidroxitriptofano presente na grifônia e arraste esse 5-hidroxitriptofano numa condição que você esgota a planta de 5-hidroxitriptofano. É um extrato? É um extrato, mas já com características de um insumo puro, né? É uma extração para você obter insumos puros. Então, a gente tem extrato de grifônia 95%, é porque ele passou por uma extração de CO2 crítico. E aí tem as pessoas que advogam que isso já não é mais fitoterapia, que isso é sim um insumo farmacêutico ativo, um insumo farmacêutico como outro qualquer. E eu vou ser bastante sincero com isso, né, com vocês. 5-hidroxitriptofano é fora do país, você tem 5-hidroxitriptofano vendido nos Estados Unidos por conta da legislação deles, lá vendidos até em supermercado. Na Europa ele é tratado como um medicamento, é um isento de prescrição, porém tem classificação de medicamento. Todo o arcabouço legal brasileiro se comporta parecido com o arcabouço europeu, né? Então, teoricamente, aquele grifônia 95% já é 5-hidroxitriptofano, né? E ele foi importado como 5-hidroxitriptofano, como grifônia, para fugir de aspectos de imposto no país, né? E aí ele foi disseminado assim, e continuou até agora como um extrato de planta, mas na realidade é um insumo farmoquímico, né? Purificado, tá? Não sei se eu consegui rapidamente explicar isso para você, se você teve esse entendimento, Caio. Perfeito. Exato. Me dá um retorno. Mas é a extração. A Camellia sinensis, lá com 55 de catequinas, ela também é uma extração supercrítica, tá? Também é um tipo de extração hoje em dia, e cada vez mais a gente vai conseguir extratos, e eu tenho um exemplo bem característico aqui para vocês, para a gente ilustrar isso, e vocês vão entender, tá? Um pouquinho melhor. Mais para frente tem um exemplo, tá? E aí a gente tem aspectos, aqui um exemplo para ilustrar aquela questão do marcador padronizado e quantificado, né? Esse aqui são resultados, é o trabalho mais conhecido de Cava-Cava, foi um trabalho que meio que lançou a Cava-Cava para o mercado, para utilizar como utilização, uma grande planta medicinal. Esse extrato, ele deixa claramente que os resultados clínicos obtidos tinham relação com a quantidade de cavalactonas existentes no extrato, né? Então, quando vocês prescrevem lá cava-cava, extrato seco, né? Apesar de ser cava-cava é uma planta que requer prescrição médica, não é um objeto de prescrição por parte do nutricionista, mas eu acho que deve ter médicos aí
nos ouvintes, cava-cava é um extrato. Na Alemanha, para você ter uma ideia, no ano 2000, cava-cava vendeu muito, muito mais que Prozac. É um excelente antidepressivo, tá? Só que ele tem, quando você prescreve aqui, ó, cava-cava 300 miligramas, o que você quer dizer, o que toda o registro do medicamento industrializado, você quer dizer cavalactonas a 300 miligramas. Querem ver, entender? Ó? Aqui a gente tem 2 produtos industrializados de cava-cava. O Laitan, tá? E na sua composição diz, cada cápsula contém extrato seco de cava-cava 100 miligramas, equivalente a 70 miligramas de cavalactona. Aqui é outro medicamento, Ansiopax, extrato de cava-cava, tá? 234 miligramas, contendo 70 miligramas de cavalactona. Vejam que esse extrato está a 70%. Eu usei só 100 miligramas de cavalactona, de cava-cava, e tenho 70 miligramas. Ele está a 70%, o extrato está a 70% do marcador. É um extrato padronizado, porque cavalactona é a substância que tem ação terapêutica, então ele está padronizado a 70%. Esse extrato, se você fizer a conta, 234, 70 miligramas, vai corresponder exatamente a 30%. Então, esse extrato é um extrato a 30% de cavalactona. Ora, cavalactona é uma substância que é bastante solúvel na acetona. Tá? Então, esse extrato que obteve uma extração maior é um extrato provavelmente oriundo de uma extração acetônica, usando água e acetona como líquido extrator. Esse extrato deve ser um extrato hidroalcoólico, que obtém uma extração menor, de 30%. Tá? Então, cava-cava foi muito combatida pela indústria farmacêutica de Prozacs e outros, porque tinha uma ação hepatotóxica. Será que a hepatotoxicidade relatada da cava-cava não tem a ver com essa extração acetônica desse extrato? Essa é uma pergunta que eu ainda não vi respondida em nenhum trabalho. Cava-cava é uma fruta da Indonésia em que o seu uso terapêutico foi intuído por farmacoetnologia, né, que é o estudo das culturas dos povos em relação aos medicamentos, né? Essa ciência estuda isso. Porque a cava-cava é usada em rituais na ilha da Indonésia por alguns nativos da Indonésia e tem um certo efeito alucinógeno. E a extração feita por os rituais era uma extração aquosa, e os indonésios nunca tiveram nenhum problema com hepatotoxicidade. Então, o tipo de extrato tem muito a ver com também essas reações adversas declaradas do fitoterápico. Tá? Perfeito. E Ivan, para complementar isso, para a gente ver como a gente precisa de fato estudar fitoterapia, né, e consequentemente a gente está estudando um pouco de formulação magistral, porque foi uma temática que foi minha fala semana passada, quando a gente estava discutindo sobre fitoterapia na veisalgia, na ressaca, que, por exemplo, a parte da planta, né, isso é de conhecimento geral, né, que a parte da planta, ela pode diferir um teor de fitoquímicos, né, enfim, nos princípios ativos ali, de modo que a mesma planta, você utilizando partes diferentes para fazer o medicamento fitoterápico, por exemplo, ela pode ter efeitos diferentes. Sim, então, eu tenho um exemplo depois disso. Eu citei até a Puerana lobata, né, o kudzu,
que a gente vê muito trabalhos publicados para, de fato, combater ressaca, enfim, reduzir scores de ressaca. Há uma diferença, por exemplo, na raiz, né, no pó da raiz, e na folha da kudzu. De modo que a raiz, ela piora a situação de ressaca, porque ela inibe a ação da acetaldeído desidrogenase, enquanto que a folha reduz isso, de modo que reduz esse acúmulo de acetaldeído. Ou seja, além de saber a parte da planta, assim como a beldroega, né, que é a Portularia oleracea, geralmente o pó da beldroega da raiz é utilizado para diabético, enquanto que a folha é utilizada para pacientes com esteatose hepática. Ou seja, além da gente saber a parte da planta ser utilizada na formulação magistral, né, porque a como clínico, a gente vai fazer a requisição da formação magistral, aí tem que saber, por exemplo, um método de extração, né, um método que foi feito o medicamento fitoterápico. Porque você vê aí, mudou um pouco a padronização, e como você falou, se é uma extração alcoólica, uma extração aquosa, vai variar muito no efeito clínico, como você falou com relação à esteatose, com hepatotoxicidade e coisa do tipo. Então, se a gente não tivesse conhecimento clínico, né, para a gente saber assim, poxa, qual é a padronização desse extrato e como é que é feito, qual é o método de extração, né, desses princípios ativos, você pode estar induzindo uma resposta, um desfecho clínico negativo para o nosso paciente. E por que eu falo isso? Porque o que eu vejo, por exemplo, de requisições de formações magistrais de colegas nutricionistas e de médicos, só tipo dizendo, tal planta, 200 miligramas. Eles não têm nenhum cuidado. Eles não têm nenhum cuidado, né, de determinar qual a padronização, qual a parte da planta utilizada. É uma coisa muito mecânica. Parece que eles foram no congresso, tiraram foto lá do palestrante que sugeriu a formulação magistral e coloquei isso para todo mundo, seja para o indivíduo adulto jovem, para o idoso, para o indivíduo polimedicado, para o indivíduo saudável. Então, se você não estudar, né, esses pormenores da formulação magistral, da prescrição magistral envolvendo fitoterapia, você acaba podendo até complicar a vida do paciente, né? Exatamente. Esse método de extração supercrítico, que a gente está aprendendo a mexer com ele e entender ele melhor, é um método relativamente novo. A gente usa isso, acho que cava-cava na época lá dos anos 2000 não existia a extração supercrítica, ou se existia era em laboratórios avançados, num proto-estudo. Isso é novo, relativamente novo. E isso vai ajudar muito a gente a obtenção de princípios ativos extraídos e não usar solventes, e a extração melhor de um princípio ativo que está na raiz, outro que está na folha, e entender todo esse processo. Tem muito para avançar com a fitoterapia. Só um adendo, Ivan. Tenta finalizar a nossa conversa aqui. Já está 1h15 aí conversando. Tá. Eu só vou... 10, 15 minutinhos, só para a gente... Rapidinho. E a gente finalizar. Aqui é só para isso. O pessoal tá ainda aqui, o pessoal tá me escutando, o mesmo número. Então ninguém saiu. Mas aí já são 15 para as 10, enfim, aí a gente vai... É que eu me empolgo, eu vou falando. Eu tenho claro. Eu sei demais como é isso. Pode continuar. Aqui é só ilustrar a cava-cava, isso é um extrato que a gente recebe lá na farmácia, né? Aqui, ó, ele está a 32%, é uma extração... né? Aqui tem o solvente residual, a gente sempre tem que prestar atenção nos laudos analíticos aqui, ó, é etanol, ó, tá? Não pode ser maior que 0,5%, aqui estava menor, então a gente precisa avaliar sempre isso nos fitoterápicos que a gente vai receber. E hoje em dia então... avançou mais ainda. Eu só quero dar esse exemplo da curcuma. Só volta lá, Ivan, por favor, Pronto, uma pergunta que até eu tinha me fizeram, né, com relação previamente a essa FitoWeb, por exemplo, o que é que por exemplo, um nutricionista, um nutricionista ou ter uma enfermeira aí com a gente, se for requisitar, por exemplo, for fazer uma formulação magistral com uma farmácia, quais seriam informações interessantes para garantir segurança ou até mesmo qualidade do insumo, da cava-cava ou do açafrão da terra da curcuma longa? O que é que seria legal a gente tá vendo do ponto de vista prático, por exemplo?
Falaste aí, né, com relação a teor de álcool, né, alcoólico, enfim. Fala um pouquinho sobre, mostra esses laudos aí. Esse laudo é um laudo antigo. Hoje em dia os laudos estão muito mais modernos e mais, com mais dados, né? Aqui a gente tem nesse laudo a caracterização microbiológica do extrato, isso é importante para a segurança do paciente. A gente tem o teor, né, de princípio ativo que garante a eficácia do produto. A gente tem aqui, ó, a identificação por CCD, por cromatografia de camada delgada, tá? Então, é uma planta que foi identificada, tá? O teor de umidade, isso aqui é importante para a gente fazer uma correção de teor. Então, esse teor, 32% de cavalactona, desconta essa água. Então, quando a gente vai pesar para fazer a formulação, a gente tem que fazer um sobrepeso para corrigir essa quantidade de água presente no extrato. E o farmacêutico precisa estar atento para corrigir isso de forma adequada, tá? Mas vamos passar aqui para a especificação da curcuma longa. A curcuma longa tem esse extrato, que é um extrato que tem curcuminoides a 95%, não é porque ele é um ativo puro, ele é um marcador múltiplo, ele tem curcumina, tem desmetoxicurcuminina e bis-desmetoxicurcumina. São 3 marcadores diferentes, então a soma disso aqui dá geralmente em torno de 25%, então o nome se dá por curcuminoide a 95%, por causa das somas dos 3 marcadores, tá? Ele não é um ativo puro, né? Ele é usado para fazer cápsulas e tudo mais, isso é uma especificação que a gente faz na farmácia, né? Ele tem que ter no mínimo 95 de curcuminoide, segundo a soma das frações, e essas frações têm que obedecer essas características aqui. A curcumina tem que estar entre 70% e 80%, a desmetoxicurcuminina tem que estar entre 15% e 25%, a bis-desmetox tem que estar entre 2,5% e 6,5%. Então, essa característica tem que ser observada pelo adquirente, pelo farmacêutico que vai adquirir. Ele é um pó amarelo, não sei o quê, ele é identificado por cromatografia gasosa, ele tem que ter uma perda de dessecação ali para a gente fazer a correção em 2%. Aqui já é mais moderno, a gente tem que ter estabelecido que ele tem que estar livre de aflatoxina para a gente evitar aquelas reações alérgicas com o fungo, né? Pesticidas residuais precisam estar declarados, solventes residuais têm que estar declarados em teores mínimos. Hoje em dia se encontra já fitoterápicos com a necessidade de declaração da existência ou não de metais pesados. Isso é muito. O planeta está contaminado, né? Vamos combinar que o planeta está contaminado, e isso é uma característica da modernidade, a presença de metais pesados em alguns fitoterápicos, tá? Isso é muito importante de verificar. Mas o mais importante que eu queria declarar aqui, ó, na farmacopeia americana, curcuma longa tem 3 modalidades. Curcuma longa, que tem um teor de 3% de curcuminoide, curcuma longa extrato, que tem 20% de curcuminoide, e curcuma longa extrato curcuminoide a 95%. Se você escrever só curcuma longa, o farmacêutico vai poder colocar o extrato, o pó da planta, e tem só 3% de curcuminoide. Agora, se você escrever só extrato de curcuminoide, ele pode colocar esse extrato a 20%. Agora, se você quer usar o mais potente, o extrato que tem muitos trabalhos a oferecer, como anti-inflamatório, como uma série de coisas, a curcuma longa deve estar relatado assim na receita: curcuma longa, extrato com curcuminoides a 95%, porque ainda há confusão com esse ativo aqui, ó, que é a curcumina, que é um ativo que é usado como corante
na indústria de alimentos, cosméticos e farmacêuticos. Tá? A curcumina, e tem gente que prescreve curcumina, que é uma outra coisa, que tem pouquíssimos trabalhos de ação farmacológica e ainda sendo sobre investigação. Não tem uma robustez que tem o extrato de curcuma longa 95%. Então, o cuidado com a prescrição, e hoje eu vejo, inclusive, excelentes profissionais que, por cacuete, falam a curcumina. Não é curcumina, curcumina é corante. Extrato de curcuma longa, curcuminoide 95, é o extrato que tem robustez em estudo. Esses dois extratos estão presentes na farmacopeia porque eles podem ser usados como alimentos, eles podem ser usados numa preparação de venda livre em supermercado. E esse aqui é ponto de partida. Isso aqui, esse teor de curcuminoide de 3%, é para você comprar a planta para fazer o extrato, você identificar que essa planta tem 3% de curcuminoide. E olha como é potente a extração, que a gente pode extrair, concentrar esse extrato até ele chegar a 95 do que era 3. Tá? E se você não prescrever direito, o farmacêutico você está dando liberdade para o farmacêutico fazer o que quiser. E aí você chega numa farmácia magistral, um produto custa 100, outro custa 150, outro custa 250. E aí o paciente está cotando laranja com limão, laranja com laranjada, vira o samba do crioulo doido. Mas fitoterapia precisa de uma arte, eu chamo boas práticas de prescrição. Para se trabalhar bem com fitoterapia, eu acho que toda pós-graduação de fitoterapia tem que ter uma aula de boas práticas de prescrição, que ajuda o profissional a sair da pós-graduação com uma capacidade de diferenciação de uma coisa do outro e conseguir identificar numa receita o que ele realmente deseja. Tá? Isso é muito importante. Essa droga, já que você falou rapidamente em migrânia, em enxaqueca, essa droga ela é considerada nível A pela Sociedade Americana de Neurologia para enxaqueca. Você conhece essa planta? Não. Petacídeo híbrido. Dá uma estudada nessa planta. É bem interessante, viu? Ela é usada para enxaqueca, para asma, para problemas gastrointestinais. Nos Estados Unidos e na Europa, ele é Butterhubber. Já vi esse Butterhubber. Estudando enxaqueca, estudando justamente isso. Já vi esse nome. E ele é considerado nível A de evidência na neurologia. Eu conheci essa planta por um acaso, minha esposa estava com uma enxaqueca, nós fomos num neurologista amigo, e ele pediu para fazer a importação dessa planta, que não tinha no mercado brasileiro. Eu entrei em contato com fornecedores, eles fizeram a importação, e o cara, ele é médico, né, neurologista, ele não atua com fitoterapia, mas ele estudou a fundo, porque ele se interessou nesse nível de evidência, e ele falou assim, eu quero um extrato que não tenha pirolidolidina, fica até difícil de falar, que é um alcaloide hepatotóxico e cancerígeno. Eu fui atrás do fornecedor e consegui lá o extrato isento do alcaloide. Tá? É um fornecedor chinês. A China é interessante como fornecedor de insumos farmacêuticos e fitoterápicos. Você tem que dizer para ele quanto você quer gastar. Se você estiver disposto a gastar, você compra coisa boa na China. Agora, se você estiver interessado só em preço, um abraço, ele te vende qualquer coisa. Tá? Aí tem outras coisas, vou passar rápido aqui, que isso não interessa muito. Isso é interessante, a rotulagem, é importante os clínicos entenderem que, apesar de você poder prescrever uma marca, aqui tem 3 marcas diferentes da mesma planta, Citrus sinensis, extrato, né?
Ele tem no mercado como Citrocin, Morosil e Cerenzo, tá? Aqui, ó, o Cerenzo é um extrato completamente diferente, lembra que você falou? É completamente diferente, ele é usado como calmante, rico em limoleno, não tem os outros ativos que os outros têm, como ácido ascórbico, né? E aí aqui são extratos concorrentes, né? É legítimo você prescrever na forma de extrato, porque quando você prescreve na forma de extrato, você está travando, vamos dizer, os teores dos princípios ativos que você quer determinar para o seu paciente. É perfeito. O que não é legítimo é eu rotular isso apenas como Citrocin ou apenas como Morosil. Eu sou obrigado a rotular como extrato de citrocinenses, entre parênteses, como Morosil. Porque aí eu estou determinando que eu usei o extrato da planta correta e usei a marca que você solicitou. Tá? Isso é muito importante para que o paciente tenha conhecimento de tudo isso, né? Por exemplo, esse aqui é um blend, ele não é um extrato, é um blend de vários extratos de cogumelos, vamos chamar assim, né? Rapidamente. Ele é conhecido como PICO2, ele é um extrato que melhora pré-treino, alguma coisa assim. Eu não sou um especialista, mas você pode prescrever em PICO2, porque você determinou que você quer usar esse extrato do fornecedor tal. É legítimo você prescrever assim. Só que eu vou ter que rotular assim. É uma combinação, é um blend dessas espécies aqui, tá, de cogumelos, para que, se o meu paciente tiver alguma intercorrência no uso desse medicamento, o Cordopsis militaris tem uma literatura vasta alertando sobre alergia. Se eu coloco PICO2, o cara vai num hospital, o que acontece? O que é esse PICO2? O que é que pode ter causado isso no meu paciente? É o PICO2, a farmácia fez errado. Não, se ele correr atrás de literatura, ele vai achar o processo alérgico desenvolvido. Então, a gente é obrigação do farmacêutico rotular adequadamente. Legítimo você prescrever de forma que facilite a sua prescrição, que trave, porque você está usando uma marca, você sabe que essa marca é adequada, tem os teores adequados do que você deseja, legítimo. O que não é legítimo é eu indicar na minha rotulagem apenas a marca. Eu preciso indicar o que essa marca contém, né? De forma que todo profissional de saúde possa minimamente atender. E aí lembra lá naquele processo em que a dispensação era direta ao usuário, a gente precisa fazer uma dispensação ativa, quando o farmacêutico se comporta de modo ativo em relação ao paciente. Ele não fica passivo esperando o paciente perguntar algo sobre o medicamento, mas ele é ativo. Ele pergunta qual é a interação e qual é a atividade, qual é o comportamento que ele está tendo em relação ao medicamento. Pergunta para quem é o medicamento, se sabe como vai tomar e para que vai tomar. Às vezes as pessoas não sabem por que vão tomar o medicamento. E aí o médico prescreve aspirina para ele e ele acha que a aspirina é para dor de cabeça. E aí ele toma, não passa a dor de cabeça dele. E vai saber, é uma aspirina de 100 que o cardiologista prescreveu para o coração dele, né? E ele não sabe, e o farmacêutico precisa alertar, porque ele é o agente da cura e ele tem que saber da efetividade do medicamento. Então, para saber da efetividade, ele precisa saber para que serve o medicamento. Ele precisa saber se ele toma, o farmacêutico precisa saber se ele toma outros medicamentos para identificar uma interação. Mesmo fitoterápicos estão cheios de interação, né? Você sabe bem disso, com diversos medicamentos, e aí posso citar vários exemplos, a própria cava-cava com anticoagulantes, com paracetamol, o hipérico. Eu ministrei, Ivan, uma palestra há algumas semanas e eu falava de fertilidade, né? E tem um trabalho agora, um trabalho que foi publicado nesse ano,
que mostrou, enfim, 3 estudos de caso da interação entre romã, né, com granato, com Viagra. Então, três homens saudáveis, 2 adultos jovens e um de meia idade, que consumiram Viagra, consumiram um suco de romã, 200 ml do suco, consumiram o suco de manhã, ingeriram, fizeram uso do Viagra, né, da sildenafila, final da tarde, da noite, e tiveram priapismo, que é a ereção crônica, dolorosa e contínua, mesmo após o orgasmo. Então, veja, homens, adultos jovens e um de meia idade, saudáveis, não eram hipertensos, etc., e um simples suco da romã, que não consumiu perto do consumo da sildenafila, causando priapismo. Aí você vai ver, né, investigar o efeito, o porquê disso, a gente vê... Tem um site, viu, Caio, chamado Drug Bank. Drug Bank CA, do Canadá. Você pesquisa ativos farmacêuticos neles e alguns fitoterápicos também, mas a parte de interação de medicamentos é muito boa e está listado lá vários fitoterápicos, é muito bom de consulta. Depois você me lembra amanhã que eu te mando o link do site para você via WhatsApp. Eu fui aqui, né? É o drugbank.com, né? Eu acho que ele fala aqui. Eu vou até colocar aqui, galera, o pessoal que está escutando a gente, né? Eu estou colocando aqui o link do site no chat, tá? Então fique à vontade aí, tá? Acabei de colocar, vou botar para todos os... Aqui, coloquei já o link do Drug Bank para ver essas possíveis interações, né? Relativo aí a drogas, enfim. E aí, por fim, o último slide, outra característica do processo magistral muito importante é a completa rastreabilidade. Então, a gente consegue especificar uma matéria-prima, né, para o uso adequado, fazer os seus controles de qualidade no recebimento para adequar se essa matéria-prima minimamente é o que eu especifiquei, fazer uma guarda dessa matéria-prima até o seu uso em ambientes controlados de temperatura, umidade e tudo mais, fazer o processo de manipulação propriamente dita, controlar essa manipulação. A cada cápsula que a gente faz, a gente pesa, vamos dizer, eu fiz 90 cápsulas para um paciente, eu pego essas 90 cápsulas, pego 10 cápsulas aleatórias e a cada formulação que eu faço, peso cada uma das 10 cápsulas, construo um gráfico onde eu tenho o peso médio, tenho o coeficiente de variação e o desvio padrão dessa formulação. Tudo isso para entregar um produto adequado. A rotulagem determinada, onde a gente tem uma série de marcadores de lote, de requisição, e que a gente consegue rastrear todo esse processo. Então, a gente rastreia quem manipulou, como manipulou, o controle de qualidade do produto manipulado, como foi a guarda desse insumo, como foi o controle de qualidade no recebimento desse insumo, como foi a especificação. Controla também, a partir disso tudo, como é que foi o treinamento do sujeito que fez o controle de qualidade, como é que foi o treinamento do sujeito que fez a manipulação, como é que foi a rotulagem, quem entregou para qualquer paciente. E se, ao contrário, o paciente chega com um rótulo na minha farmácia, eu sei dizer isso aqui do caminho de volta e sei ir do caminho de... Então, a rastreabilidade no processo magistral hoje é um ponto fundamental da qualidade da farmácia. E isso não é toda a farmácia no mundo que faz isso, tá? A farmácia magistral brasileira é de altíssima qualidade. Tem farmácia magistral ruim? Tem. Eu costumo dizer, e alguns farmacêuticos amigos meus, dizer para vocês, prescritores, conheçam as farmácias que estão ao seu redor e tenha um farmacêutico para chamar de seu. Não que você vai indicar esse farmacêutico para todos os seus pacientes. Eu acho que o paciente tem que ser livre para escolher aonde ele vai fazer ou não. Mas para você tirar a sua dúvida, para você ter uma conversa multidisciplinar com esse farmacêutico, eu tenho certeza que o farmacêutico vai ficar muito feliz desse bate-papo que ele vai ter com você.
Ele vai aprender muito com você e você vai aprender muito com ele. E assim é um ganha-ganha em que o paciente ganha no final, né? Eu tentei ser o mais resumido possível. Isso era uma aula, farmácia magistral, eu dou essa aula para uma pós-graduação aqui em São Paulo. São 5 horas de aula, e eu tentei resumir isso. Eu não pus os processos farmacotécnicos para não deixar a cabeça de vocês, mas eu quis pôr as definições, porque eu acho que definição é base de tudo. Com uma definição bem introduzida na cabeça, a gente faz miséria com o resto. Tá bom? Agradeço a paciência, aqui estão os meus contatos. Estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, é só me procurar, Ivan da Gama Teixeira, você vai achar. No Instagram é IvanGT0, tá? No Facebook é Ivan da Gama Teixeira. Tá ok? Ivan, perfeito. Muito obrigado pela sua fala. E aí, pessoal, nesse meio tempo, então, quem quiser fazer mais uma pergunta, fica à vontade. Algumas pessoas... Eu tô aqui à disposição, tá? Eu demorei, eu sei que vocês estão de saco cheio de mim, mas eu estou à disposição. Que é isso. Enquanto estavas falando, Ivan, eu fui no Direct Bank, né, que você falou na referência, e, pessoal, ótima informação, tá? Vocês acessaram esse site. Como curiosidade, eu coloquei aqui, né, mandei o exemplo do Roman com a sildenafila com Viagra. Eu fui e coloquei aqui, né, sildenafil no Direct Bank, e pessoal, de fato, é uma aula que você pegar para ler no site sobre a droga, é uma aula de farmacologia, porque ele mostra o que para que é utilizado, as ações, né, as interações farmacodinâmicas, as ações farmacológicas, e fala quais são os medicamentos disponíveis no mercado. Então, muito legal, muito legal. É um site que traz farmacoeconomia, traz farmacogenética, traz farmacologia, traz interação, e é um site de busca rápido, bastante interessante de vocês acessarem e pesquisarem. Perfeito. É o que eu estava, de fato, vendo aqui, né, e a gente vai estar até colocando agora, né, nos grupos aqui da pós da Ticino, né, que a gente sempre está com esse trabalho com os alunos, enfim, com curiosos em fitoterapia, tá? Então, Ivan, só para a gente... Agora, eu queria terminar falando uma coisa que você começou com aquela coisa de sites americanos, eu gostaria de dar uma dica, tá? Fica à vontade. Deixa eu tirar interromper o compartilhamento aqui. Peraí. Perfeito, já foi. Já foi. Produtos nutricionais, fitoterápicos, aqueles que vendem eu costumo dizer VAR Market nos Estados Unidos, naquele supermercado, tem que tomar cuidado, tá? Americano é muito bonzinho, mas é safado tão quanto. Então tem muita porcaria no mercado americano. E tem que tomar cuidado, sempre lê lá, ele põe lá glucosamina, condroitina, 1.200 miligramas, 100 cápsulas. Aí você olha atrás, você vira atrás, ele vai ter um tal de serving, que é a quantidade de dose por cápsula, tá? E você vai ver lá que uma dose descrita lá na frente, 1.500 e 1.200, vão ser em 4 cápsulas. Então, aquele pote tem só 25 doses. E aí você acha que você está fazendo um excelente negócio e toma uma cápsula por dia. Vai ser uma porcaria. Não serve para nada. Além de série de produtos inidôneos. Tanto é que a farmacopeia americana criou um selinho, depois você pode pesquisar aí, um selinho, põe assim, USP Label, vai vir, é um selinho verde e amarelo. Todo produto que tiver esse selinho pode comprar sem susto, que foi verificado pela farmacopeia americana, tá? E eles fazem esse trabalho notadamente para fitoterapia, porque lá não passa pelo FDA. Aqui no Brasil, os produtos industrializados passam pela Anvisa, pelo crivo da Anvisa. Lá não tem FDA.
se o cara se sentir lesado, é judiciário e é o judiciário que segura. Mas, enquanto isso, ele está vendendo. E não só com relação à fitoterapia, mas você começa a ver suplementos para atletas, nossa, pré-treinos, o que você vê de relato com, além do princípio ativo lá, né, o aminoácido, alguma coisa assim, vai ter um medicamento alopático lá, né, um ansiolítico. Os famosos SARS lá, né, que virou moda entre os levantadores de peso, essas coisas, não estou criticando, mas são produtos que estão na classe 2, na fase 2 de estudo. Todo mundo está reclamando aí de uma vacina, que não sei o quê, e aí fica tomando essas bombas que não tem nenhum estudo completo de fase 3. Então, é complicado. E mais complicado ainda é quando você fala... Mas isso é conversa para boteco. Exatamente. E mais complicado ainda é quando a gente fala em alguns congressos, algumas palestras, falando desse tipo de produto. Isso é o mais, isso é o mais aterrador, assim, né? Então, enfim, mas como você falou, é conversa de boteco. Tá, Ivan, mas vamos só para a gente finalizar, né? Me fala, na tua palestra, me fala aí, tipo, 3, 4 pontos que possam, de certa forma, trazer, né, o cerne, ou seja, o que é mais importante da tua palestra, essa 1h25, 1h30 que a gente está conversando. Se você se interessou por um fitoterápico, vai dar uma olhada como foram os trabalhos, que parte da planta foi utilizada, como é que foi o extrato feito para esse estudo, quais são as doses. Assim, é trabalhoso, mas é necessário. E prescreva de forma o mais completo que você puder em relação ao que você quer. Eu quero curcuma longa, um extrato que tenha curcuminoide a 20%. É legítimo prescrever assim, desde que você esteja certo e seguro que é a curcuma longa a 20% que você precisa, que o seu paciente precisa, porque você tem que ver o custo-benefício. O curcuma longa 20% vai ser mais barato que o curcuma longa 95%. E entender o que o paciente precisa naquela hora, né? Eu costumo dizer que existem níveis de terapêutica, né? Tem aquele paciente que vai precisar do floral, o paciente que vai precisar do chá, o paciente que vai precisar do fitoterápico, o paciente que vai precisar do insumo farmoquímico, o paciente que vai precisar do quimioterápico, do antibiótico. Então, são níveis. E tem paciente que eu já mandei, chegou lá na minha farmácia pedindo um remédio, eu conversei com ele, eu falei assim, meu amigo, vai ali na igreja, conversa com o padre, você está precisando de um padre, não é de remédio. E ele foi, pior que ele foi, e me agradeceu depois. Então a gente precisa entender, e esse é o final daquela conversa, a gente precisa entender que nem tudo é medicamento, a sociedade está muito medicalizada, e eu estou falando contra mim. Eu costumo dizer que eu sou farmacêutico, eu detesto remédio, eu detesto tanto remédio que todo remédio que eu tenho eu quero vender, mas tem um limite para venda. Perfeito. Tá? Perfeito. Tá bom? O que você falou na sua palestra, que sempre escuto, né? O uso racional, né, de medicamentos. Então, às vezes, menos é mais, né? Muita gente, em formulações magistrais, acha que, como eu também falei no início, acho que quanto mais ativos ali presentes, melhor, né? Às vezes é pior. E quando tu vais ver... E às vezes existem interações entre os próprios insumos lá dentro daquela cápsulazinha lá. Tem um fitoterápico que é extremamente higroscópico, que ele precisa ser tratado com substâncias para secagem, para deixar ele estável, porque senão ele vai pegar água no meio ambiente e vai melar tudo, e o cara vai reclamar e o remédio não vai fazer efeito. Se eu misturo um outro fitoterápico junto, eu posso precipitar toda essa característica de um e de outro, que pode... Então, precisa ter um certo cuidado, um certo conhecimento na prescrição de fitoterápico. Tenha sempre um farmacêutico para conversar. Às vezes esse aspecto para o clínico é difícil, porque não é o dia a dia dele, não é a prática diária.
tem um farmacêutico para se aconselhar, para conversar. Sempre tem um farmacêutico bom nas grandes cidades brasileiras hoje em dia. Perfeito, né? E tem meu e-mail aqui, não estou achando alguém legal aí na minha região, não sei o quê. Me manda e-mail que eu conheço muita gente Brasil afora, então posso indicar. Perfeito, né? E só para finalizar a tua fala, é que observa que quando você coloca muita coisa numa formulação, você aumenta o risco de interações, né? Farmacocinéticas, farmacodinâmicas e podendo causar uma toxicidade, enfim, né? Como já é bem evidenciado. E aí vira aquela né? fórmula que 10 cápsulas para tomar, o cara passa o dia tomando cápsula, porque a fórmula tem um monte de ativos, e às vezes você pode racionalizar isso e transformar num jeito que ele seja mais confortável, inclusive, para a ingestão do paciente. Tá? Perfeito. E cuidado com sublinguais, fitoterápicos sublinguais, toma cuidado. Fitoterápicos pressupõem multimoléculas, multiativos, é um fitocomplexo, às vezes com moléculas muito grandes que não se encaixam no perfil de absorção sublingual. Tá? Então, precisa ser cuidadoso em relação a isso. Perfeito. Então, Ivan, muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, que é da Pós da Praticina, a gente vai estar colocando, eu vou estar providenciando um resumo dos principais pontos da fala do Ivan, tá? Aqui nos grupos. Vou estar falando... eu te mando a aula depois. Perfeito. Eu vou estar colocando aqui também os links, né, do Drug Bank que o Ivan falou. Vou estar colocando a certificação USP, né, verificação lá que, de certa forma, garante a segurança, né, de produtos comercializados nos Estados Unidos, né? Então muita gente importa, muita gente acha que é seguro comprar de fora, importar, e acha que é melhor, enfim, às vezes o preço é aquela questão, o preço é mais atrativo, mas você não estuda o custo-benefício. Então a gente vai estar passando tudo isso para o pessoal que faz parte da nossa pós, né, que nós temos os grupos da nossa pós de fitoterapia, que está na 4ª turma, e é isso, tá? Pessoal, eu já estou salvando em PDF, daqui a pouco está no seu WhatsApp. Perfeito. Ivan, muito obrigado, tá, por estar aqui com a gente. Né? Você falou comigo, estava numa reunião de 2 horas de duração. Ninguém gosta de reunião, ainda mais uma reunião com 2 horas de duração. E está aqui 10h20 da noite com a gente, conversando sobre fitoterapia, sobre formações magistrais e discutindo sobre o uso racional. Então, Ivan, muito obrigado. O dia hoje foi intenso, foi intenso, mas foi um dia legal de se viver. Perfeito. Obrigado, um abraço a todos. Você está em Recife? Não, estou na Paraíba, estou em Campina Grande. Lembre que é de Recife. Sim, pessoal, muito obrigado, pessoal, por estar aqui até 10h20 da noite com a gente. A gente vai estar colocando os grupos, né, os principais pontos aqui da fala do Ivan, também os links, enfim, o que eu acabei de falar. E para quem não faz as pós, fica ligado aqui no Instagram, enfim, nas redes sociais da Praticino, que a gente sempre vai estar fazendo, né, promovendo os FitWebs, que a gente discute coisas, né, assuntos correlatos, né, enfim, complementares do que acontece na nossa pós, beleza? Então é isso, pessoal. Avisa a Elaine que é esse mesmo que ela achou, Fernando Amaral, o osmólogo. Perfeito. Foi ela que tinha perguntado e ela colocou. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente até 10h20 da noite, tá? Espero que vocês tenham pego, né, enfim, o objetivo da nossa fala, do nosso FitWeb de hoje. E é isso, tá? Fiquem atentos nas redes sociais, vai ter mais FitWeb nas próximas semanas. A gente continua com esse nosso trabalho aí, tá? Divulgando, conversando sobre fitoterapia, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.